Flávio Bolsonaro tá de farsa nova. Ele sempre tem que ter uma farsa para colocar na jogada. E a farsa da vez é o impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso do STF por conta daquelas falas acertadas sobre o bolsonarismo. É tudo falso do Flávio. Ele não vai querer protocolar e não quer que o Barroso caia. Porque se o Barroso cair, quem que vai assumir é o indicado do Lula. Então, Flávio, você não me engana. O que você tá querendo fazer é simplesmente um blefe para mostrar que o STF persegue os bolsonaristas. É só isso. E que covardia, que falta de coragem. Porque na hora que você deu a entrevista coletiva, você não assumiu. Ah, não, nós queremos sim o impeachment do Barroso. Ficou não, o Barroso entende o que eu tô fazendo. Falta de coragem, típica do bolsonarista. Você concorda comigo que os bolsonaristas faltam coragem? Você concorda comigo que é uma farsa esse pedido de impeachment do Barroso? Então deixa o seu like se você concorda, acha que todos eles são os covardes e se inscreva no canal. Esse foi o pedido de impeachment mais covarde que eu já vi na história. E não tô falando de covarde, de covardia, no sentido de deslealdade. Não, aquele cara foi um covarde, fez um ataque pelas costas. Não, foi falta de coragem mesmo, na cara dura. Porque o Flávio Bolsonaro e outros parlamentares bolsonaristas protocolaram um pedido de impeachment contra o Luiz Roberto Barroso, por causa daquelas falas dele acertadas lá na Uni, que ele falou que exterminamos, acabamos com o bolsonarismo, e aí os bolsonaristas se revoltaram e protocolaram esse pedido de impeachment. Claro, não vai prosperar, porque o Rodrigo Pacheco vai pegar esse pedido e mesmo que ele não sente em cima, ele vai negar, como ele já fez no passado com o Alexandre de Moraes. Só que olha só, o Flávio, pessoal, na hora que ele tava lá na entrevista coletiva, só faltou ele pedir desculpas para o Luiz Roberto Barroso. Porque ele começou um papinho no seguinte tom: não, o Brasil vai entender, né? Até o próprio Luiz Roberto Barroso vai entender esse pedido, né? O Barroso vai entender o que nós estamos fazendo aqui. Primeiro porque o PL não queria que o partido encabeçasse esse pedido de impeachment. O Valdemar Costa Neto não queria porque, claro, o PL já tem problemas com os ministros do STF, já teve muito problema, já foi multado e mais questões, mais enroscos com o Supremo Tribunal Federal não é legal. E ele quis passar, no caso o Flávio, a imagem que estava fazendo ali algo forçado contra a vontade dele, mostrando que todo esse processo de impeachment contra o Barroso é uma grande farsa, é um jogo de cena. E que covardia, né? Não, mas isso me irrita demais. Por que ele não assume? Não, nós estamos pedindo aqui, protocolando pedidos de impeachment contra o Barroso, porque ele falou algo contra o nosso movimento, desrespeitou os nossos apoiadores, desrespeitou os nossos eleitores, e nós temos sim que brigar pelo pedido de impeachment e nós vamos até as últimas consequências. Mas não. É a velha covardia bolsonarista. Eles vão lá e choram, eles falam que foi canelada, eles contam versões falsas, igual o Marcos Toval, que mentiu nos depoimentos e nas versões, o pessoal que atacou o Alexandre de Moraes. Por que eles não assumem aquilo que eles fazem, aquilo que eles falam, aquilo que eles fizeram? Não. Toda hora é sempre cheio de dedo, cheio de pedido de desculpa. E eles não são aqueles que querem encarar o sistema, não são os machões? Me irrita essa postura bolsonarista. A covardia é o ponto que mais me deixa irritado em todo esse processo bolsonarista. Por que ele não assume? Não pode, né? Não pode. Sabe por que é um blefe essa história do Flávio? Pelo seguinte, se o Barroso, porventura, sofrer o pedido de impeachment, vamos supor que de fato prospere, o Pacheco vai lá. Não. Aquilo que o Barroso falou sobre os bolsonaristas, de fato é algo que nós temos que considerar e ele vai sofrer impeachment. Tá bom, beleza. Barroso saiu. Se o Barroso cair, sabe quem vai indicar o novo ministro do STF? O Lula. O Lula vai indicar o ministro do STF. O Flávio Bolsonaro vai querer isso? É claro que não. É claro que não, por isso que é tudo jogo de cena. Porque por mais que os bolsonaristas queiram chamar o Luiz Roberto Barroso de esquerdista, é alguém alinhado ao Lula, é alguém que perseguiu o Bolsonaro, é alguém que persegue os bolsonaristas, o Barroso, ele não é esquerdista. O Barroso não é petista. O Barroso, ele tem uma distância imensa do ponto de vista político e ideológico para o Lula. O Barroso foi um ministro lavajatista. O Barroso votou a favor do impeachment de Dilma. Por isso que lá na Uni ele foi vaiado. E aí o Flávio quer tirar o ministro da STF para o Lula colocar mais um ministro? Alguém mais alinhado a ele? Não vai, óbvio que não.
O objetivo do Flávio Bolsonaro é um só: é passar a imagem de perseguição política por parte do STF. Ponto. Porque existem vários processos de cassação que estão em andamento no TSE. O primeiro deles é da Carla Zambelli, ela vai ser cassada. E é claro que esses pedidos também vão para o STF. E existem outros pedidos também que podem levar, inclusive o próprio Flávio, para a cadeia. Por conta dos ataques que o Bolsonaro fez, que o Bolsonaro promoveu com aquela organização criminosa dentro do Palácio do Planalto. Tanto é que o Flávio, lá pelas tantas do discurso, falou assim: mas não adianta somente o impeachment do Barroso para pacificar o país. Aqueles inquéritos que puxam as pessoas para dentro deles sem nenhum motivo também precisam ser encerrados. Que inquérito que ele está falando? Por óbvio, é o inquérito das fake news, junto com o inquérito das milícias virtuais, que foi um inquérito só. Além do inquérito dos atos antidemocráticos, o inquérito da falsificação dos dados dos imunizantes, toda aquela história que está pegando cada bolsonarista pelos cabelos e também pelo pé. Então o que o Flávio quer? Olha, essas investigações do STF são perseguições contra nós bolsonaristas. Então esses inquéritos têm que ser encerrados. Jogo de cena para que ele possa se proteger. Porque o Barroso, ele tem razão no que ele falou. Ele atrelou o bolsonarismo, ele usou as palavras erradas. Foi algo fora do tom, eu admito, mas ele tem razão. Porque ele coloca o bolsonarismo como um movimento extremista. E 2 dias depois do que o Barroso falou, os caras foram lá e atacaram fisicamente o filho do Alexandre de Moraes, o Xandinho. Então o Barroso não está certo na posição dele? É claro que tá. Tanto que os bolsonaristas comprovaram aquilo que o Barroso falou. Eles são extremistas, eles são pessoas que colocam os outros em risco. Se não fossem assim, eles não teriam depredado os prédios públicos e não adianta falar agora, que no caso do Alexandre de Moraes, que foram infiltrados. Isso eles não vão poder falar. Então, pessoal, é jogo de cena. Aí o que mais me incomodou nessa história foi o Flávio querer vitimizar o Bolsonaro, falar não, mas então acusam o papai de atacar as instituições. Ele nunca fez isso. O quê? Bolsonaro passou 4 anos atacando as instituições. Atacou o STF, atacou o TSE, atacou Alexandre de Moraes, atacou todos. E o Flávio vem nessa cara de pau, digna de um amigo do Adriano da Nóbrega, falar isso. É muita cara de pau do Flávio. Muita cara de pau dele. Não, papai nunca atacou. 4 anos atacando. 4 anos atacando o TSE, atacando o STF, atacando as urnas eletrônicas, atacando seus adversários, colocando as milícias virtuais para atacar os outros poderes, vazando dados sigilosos de inquéritos do TSE. Como que isso não é atacar, Flavinho? Flavinho, tá comendo muito chocolate, hein, Flavinho? Tá comendo muito chocolate. Acho melhor você ter um papo lá com o Rony Lessa, dá uma medalha pro Rony Lessa, já que você fez tanto isso com o Adriano da Nóbrega. Acho que tá faltando isso, condecorar milicianos, né? Já que o Flávio curtia tanto essa prática.